Amém. Shabbat Shalom a todos que estão aqui e aqueles que têm nos acompanhado pelas redes sociais. É um sábado de muita alegria de poder vir aqui falar da grandeza do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. É uma honra vir a cada sábado falar da grandeza do nosso Deus, falar da grandeza do Deus Todo-Poderoso. E o intuito de cada sábado é fazer com que as pessoas, como eu tenho falado, é com que as pessoas voltem a se reconectar com Deus, voltem a se relacionar com Deus. E é um motivo de alegria de fazer o que agrada a Deus, né? E esse dia tão maravilhoso, a qual muitos almejavam estar vivo hoje, e muitos não estão vivos, estão mortos. E nós temos o privilégio, porque nós estamos vivos, nós estamos vendo, nós estamos tendo o privilégio de andar, de falar, de todos os nossos sentidos estar funcionando normalmente. Então, é ser grato ao Criador. E a porção semanal, regulamentos e baraque, que é a porção da palavra de Deus, a qual vai falar de mandamentos do Eterno que é acima da compreensão humana. Tem mandamentos do Eterno que você não vai compreender. Tem mandamentos do Eterno que você tem que agir, você tem que obedecer, porque vai além da compreensão humana. E na porção semanal, a qual se encontra lá no livro de Números, capítulo 19, do verso 1, e falou o Eterno a Moisés e Arão, dizendo: estatuto e lei ordenou o Eterno, dizendo: fala aos filhos de Israel, para que tome em teu nome uma vaca vermelha perfeita, na qual não haja defeito, e que não tenha levado jugo. E darei a Eleazar o sacerdote, e essa tirará fora do acampamento, e a degolarão diante dele. Então aqui fala da vaca vermelha, a qual o Eterno pediu a Moisés para que separasse para ele. E essa vaca vermelha, ao longo de 3.000 anos, os nossos irmãos, os rabinos, os sábios, têm estudado, mas não chegou a uma compreensão, porque ela vai além da compreensão humana. Então tem mandamentos do Eterno, que o Eterno, ele nos testa, para ver se nós somos obedientes a Ele, se nós obedecemos só aquilo que entendemos. E tem coisas na palavra de Deus que nós não iremos entender na compreensão humana, mas que o Eterno determinou para que nós venhamos obedecer a Ele. E todas as vezes que nós obedecemos ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, há benefícios sobre nossas vidas, na nossa caminhada, a qual o nosso povo de Israel viveu durante o deserto uma caminhada de fé, e muitos ali viveram na incredulidade, na desobediência. E nós, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vimos que aqueles que andam contrariando a vontade de Deus têm consequências, e aqueles que andam em harmonia com a palavra de Deus também têm, porque a própria palavra do Eterno fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu
Não estou conformado com o sistema desse mundo. E vós também não deve estar conformado com o sistema a qual opera nesse mundo, a qual é governado pelo inimigo de nossas vidas, por Satã. E o Eterno, Ele traz para nós, diante da palavra dEle, que fala de experiência, que fala de um povo que teve relacionamento com Deus. A Bíblia não fala de Deus. A Bíblia não fala de Deus. Porque se a Bíblia falasse de Deus, você limitava a Deus. Mas a Bíblia fala de homens que tiveram relacionamento, experiência com Ele. Falaram de uma nação que teve experiência sobrenatural com Deus. A Bíblia, ela fala relatos de homens que andaram com Deus e tiveram as suas vidas na história gravada. E todas as vezes que nós nos submetemos a Deus, o nosso nome vai entrar na história. Assim como o livro de Ruth. Ruth era uma moabita, a qual não estava na história, mas ela entrou na história devido à obediência dela. E talvez diante da sua obediência, a história pode mudar em sua vida. Os seus filhos, os seus descendentes podem ter em quem se respaldar. Pode ter um da família que falou: aquele serviu a Deus, aquele deixou um legado de obediência a Deus. Você pode quebrar a maldição que está em sua vida. Você pode quebrar aquilo que impede de você andar. Mas isso só é possível a partir do momento que você se submete à palavra de Deus. A partir do momento que você tem o mesmo pensamento que o nosso povo. Faremos e ouviremos. Primeiro você faz, depois você entende as coisas de Deus. O verdadeiro adorador, ele não entende primeiro ele faz. E depois ele obedece, e depois ele entende o que ele fez. Porque o nosso Deus, Ele foi que nos criou e nos formou. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele fala na palavra dele: se vós, pais da terra, são maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Ele dará tudo o que vos pedir. O nosso Pai Celestial, a partir do momento que os seus filhos clamam a Ele com fé, Ele ouvirá a sua voz. Ele ouvirá a sua súplica. Ele fará com que você ande sem se embaraçar. Mas Ele deu parâmetros na palavra dele de você andar, de ser luz para seus pés. É a palavra de Deus, é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. E todas as vezes que nós fechamos os olhos para a palavra de Deus, nós tropeçamos. E Deus permite nós tropeçarmos, porque nós agimos como rebeldia para com nosso Deus. Nós rejeitamos o conselho dele de pai. E quando você rejeita o conselho de seu Pai Celestial, você terá consequências. Assim como o filho que desobedece ao seu pai tem consequência. O nosso Pai Celestial, que é acima de todos, aleluia, que está sentado ao trono da glória, a qual está tudo sob o controle dele. Ele se importa quando seus filhos dão ouvido à sua voz.
Ele se importa quando seus filhos faz questão de obedecê-lo, de servi-lo a Ele. Ele se sente alegre. Assim, quando nós temos um filho, nós carnais, e nós nos submetemos, e nós vimos que o nosso filho nos abraça, nós ficamos alegres. Quando o nosso filho dá um abraço em nós, às vezes nós estamos tristes, nós estamos abatidos, passando por problemas, e no final do dia o nosso filho vem, abraça e dá um beijo. Isso é gratificante. Assim é o nosso Deus. Quando nós nos achegamos a Ele, através da palavra dEle, Ele fica alegre com nós. Ele fica alegre com seus filhos. Então aqui nessa paraxá, Rucat, regulamentos que o Eterno instituiu. O Eterno instituiu a palavra dEle, a Torá. A Torá significa instrução. A Torá significa ensinamentos de Deus para a humanidade, a qual Ele deu para o seu povo de Israel, para ensinar às nações parâmetros de santidade, parâmetros de obediência, parâmetros de justiça. Deus Ele deu parâmetros para que nós venhamos andar nele. E você sabe por que muitas das vezes as coisas não dão certo em nossas vidas? Porque nós trilhamos caminho que não é de Deus. E quando você trilha caminho que não é de Deus, você tropeça, você cai. Mas Deus está falando para você nessa manhã que mesmo que você caia, Ele vai te levantar. Então somente que você o reconheça como o único Deus verdadeiro. Então somente que você reconheça que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está acima da linha do tempo, assim como Ele está acima da compreensão humana. Quando você reconhece que Ele é o seu Deus, Ele vai te levantar, Ele vai lhe dar força, Ele vai envergonhar aqueles que lhe envergonham, Ele vai envergonhar o seu inimigo. Aleluia. Mas isso quando você reconhece o seu poderio, quando você dá a Ele o que é dele. O próprio Jesus e Yeshua, Ele falou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aleluia. E quando você dar a Deus o que é de Deus, Ele vai te honrar. Porque o nosso Deus, Ele fala que Ele não é devedor a ninguém. Ele fala que Ele não deve nada a ninguém, o nosso Deus. Que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. Quando você busca a Deus, Ele vai lhe abençoar naturalmente. Quando você se submete a Ele, a sua palavra, quando você internaliza a palavra de Deus, ela vai trazer sobre a sua vida bênção. Isso é promessa de Deus. Eu não preciso fazer culto da prosperidade, eu não preciso fazer culto da libertação, porque a palavra de Deus é a nossa libertação. A palavra de Deus, ela é que nos cura. Mas quando você internaliza ela, quando você se submete a ela como divina, nada será impossível a vocês. Nada. Eu não tenho dúvida. Aleluia. Eu não tenho dúvida quando os problemas chegam até a mim. Eu não tenho dúvida que é um problema para eu exaltar o nome dele. Quando o problema vem a mim, eu tenho a oportunidade de exaltá-lo a ele.
Porque você aprende a confiar nele. Você aprende a acreditar nele. Porque você sabe em quem você crê. E ninguém fala mal a você, porque você se torna uma menina dos olhos de Deus. Você se torna precioso aos olhos dele. Ai daquele que se levanta contra o servo do Eterno. Ai daquele que quer maltratar um servo do Eterno. Ai daquele que quer maltratar um filho do Eterno. O Eterno, ele fala que ele agirá em pró de seus filhos. Porque se torna uma menina dos olhos de Deus. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é soberano, meus irmãos. O eterno Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo muitas das vezes, quando ele está calado, ele está agindo. E o agir de Deus é silencioso. O agir de Deus não é esparrafatório. O agir de Deus é no silêncio. O agir de Deus é como um pintor. Um pintor que todo dia ele faz a sua arte e não quer que ninguém veja. E no final, para apresentar, ele abre as cortinas para as pessoas verem a arte dele. Para as pessoas verem o agir dele, que ele age no silêncio, ele age no oculto. E muitas das vezes, nossa caminhada, nós pensamos que Deus ele está ausente, que nós estamos sozinhos. Mas não, o nosso Deus, ele está presente em nossa caminhada. Ele faz com que, muitas das vezes, os nossos inimigos se alegrem de nossas vidas. Muitas das vezes, ele permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas, sabe por quê? Para nós nos achegarmos a ele. Porque nós somos acomodados. Nós, seres humanos, somos acomodados. E Deus sabe disso. Todas as vezes que Israel estava acomodado, Deus permitiu que os seus inimigos o afligissem, o perseguissem, para usar com seus filhos de redenção, para mostrar aos seus filhos que ele está no controle, para mostrar aos seus filhos que ele não está só. O objetivo das provações é para isso, é para nos refinar diante de Deus. E nessa paraxá de regulamentos, o Eterno permitiu que uma serpente abrasadora no deserto começasse a morder o nosso povo, a picá-los. Porque o povo começou a murmurar contra Deus, começou a se rebelar contra ele, a ser ingrato. E quantas vezes em nossa caminhada nós somos ingratos a Deus? Nós não reconhecemos o que ele faz para conosco. E Deus permite vir a serpente abrasadora para nós voltarmos para ele novamente, como ele falou com Moisés: faça uma arte e bota uma serpente, porque todas as vezes que o filho de Israel olhar para a serpente será curado. Não era a serpente que curava, mas aquele que mandou colocar ela. A serpente não era um amuleto, a serpente era algo para que o povo de Israel viesse a ser grato a Deus. E Deus permite nós sermos envergonhados, sermos maltratados, para tratar com nós. Aí ele manda o seu filho amado, que é o símbolo daquela serpente, para todas as vezes que nós olhamos para Mashiach, para Yeshua, Jesus,
nós sejamos curados de nossas feridas, nós sejamos curados de nossas lepras. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós somos gratos e olhamos para o Filho de Deus, nós somos curados de nossas enfermidades. Nós somos curados daquilo que tira a nossa paz, que tira o nosso sono. Nós não devemos nos acostumar com a escravidão, seja ela psicológica, seja ela física. Nós não devemos se sentir felizes diante da escravidão. Isso é um meio que Deus tem para tratar você. Você tem que ver que a escravidão que você está hoje é um meio de você ser tratado por Deus. Não é para você parar e estacionar na escravidão. É um meio de Deus tratar com seus filhos. Não é para você se sentir alegre, escravo. E tem pessoas que se sentem alegres na escravidão. Tem pessoas que chegam a um momento que são felizes sendo escravo. E Deus fala para você nessa manhã: você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Você nasceu para glorificar o nome dEle. Você nasceu para exaltá-lo a Ele. Então não se acostume na escravidão, seja de homem, seja do seu entendimento, seja do remédio. Tudo tem um prazo para acabar. O deserto não é local de morar, o deserto é local de passagem. A tribulação que vem em nossas vidas é para nos tratar diante de Deus. E Deus está falando para você: hoje mesmo Ele pode dar fim na sua escravidão. Hoje mesmo Ele quer te libertar com a mão forte dEle. Assim como aconteceu com o nosso povo de Israel. O Eterno libertou do Faraó. O Eterno libertou o nosso povo da escravidão física. E deu a Torá para libertar da escravidão psicológica, da escravidão mental. Foi necessário Deus Ele dar a palavra dEle para o seu povo ser liberto mentalmente de sua natureza. E quando, meus irmãos, nós não devemos relaxar, nós não devemos nos acomodar diante da escravidão, seja ela escravidão física, seja escravidão psicológica, seja escravidão de remédio. Nós não devemos ser escravo, porque o Eterno, Ele nos fez para ser livre. Ele nos fez para resplandecer a sua glória. Porque nós, em nossa vida, nós manifestamos o seu poderio. Nós manifestamos diante de Deus, diante das pessoas a quem nós servimos, que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Então nós não podemos deixar ser escravo do nosso eu. Já volto. Não podemos deixar isso acontecer. O Eterno fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu te farei grande. Eu te abençoarei. Isso é necessário
nós sairmos do lugar que nós estamos, do local que nos aprisiona. Meus irmãos, nós devemos nos submetermos a Deus. Eu não estou falando aqui para você se submeter à instituição, a dogmas humanos, mas em você se submeter àquele que lhe criou, aquele que lhe formou. Porque a partir do momento que você se submete a Ele, você vai sentir a sua paz, o seu refrigério. Então, nessa manhã de sábado, a qual o Eterno falou: olha para a serpente, olha todo momento que eles olharem para a serpente abrasadora de bronze, eles serão curados. E todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós seremos curados. Curado de nossa lepra espiritual. A lepra espiritual é a pior que tem, porque ela nos faz insensíveis a Deus, insensíveis à dor do nosso próximo, nos faz ser duro de coração. E o nosso Jesus, Ele veio para levar as nossas enfermidades. Dê a Ele a sua enfermidade. Fala a Ele com Ele agora: me liberta daquilo que eu não tenho força, me liberta da minha enfermidade espiritual, porque o Senhor não me fez assim, porque o Senhor não me fez escravo, o Senhor me fez livre. Diga para Ele agora. Diga para Ele agora que Ele irá te libertar. Ele irá te curar da sua enfermidade. Porque esse Deus que eu falo é o Deus de Israel. É o Deus que liberta. É o Deus que cura. É o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Esse é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu falo aqui não com conhecimento humano, mas falo pelo poder daquele que me autorizou a falar. E não há prisões que lhe prenda. Diga para Ele em seu coração: eu quero ser libertado, meu rei. E Ele vai te libertar. Ele vai te fazer uma nova pessoa. Ele irá lhe dar paz que você não tem. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus que vos fala. É o Deus que as pessoas têm desprezado através de suas atitudes. Mas Ele é o Deus que pode mudar a sua história. Ele é o Deus que pode mudar a sua vida. O Deus Todo-Poderoso. Senta ali. Ele é o nosso Deus. É o Deus que muda o quadro. É o Deus que falou que Ele vai trazer um avivamento para essa cidade. É um Deus que falou que vai tremer os alicerces dessa cidade. E eu falo com toda ousadia, porque eu não falo em conhecimento humano, eu falo direcionado pelo Espírito de Deus. Assim como Elias desafiou os profetas de Baal, assim eu desafio os ídolos que não são nada, que as pessoas criam em seus corações. Porque o Deus que eu apresento a vocês é o Deus verdadeiro. É o Deus Todo-Poderoso. Avino Moqueino, Shabachamai, Eterno, Todo-Poderoso, Deus de Israel. Nesse momento, meu
meu Pai, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui para trazer a tua grandeza. E esse rapaz, a qual eu não conheço, mas o Senhor conhece ele. Ele quer ser libertado pelo Senhor. Ele quer ser curado pelo Senhor. Porque o Senhor não fez os seus filhos escravos de nada. Por isso, meu Pai, eu rogo ao Senhor nessa manhã de sábado, que o Senhor liberte. E que amanhã o Senhor venha trazer, Ele venha exaltar o teu santo nome. Rafael é o nome dele. Que o Senhor abençoe Rafael, meu Pai. Que o Senhor enviou o seu filho amado para levar a enfermidade do ser humano, para levar as doenças do ser humano. A tua palavra diz que o Senhor enviou o seu filho amado para libertar os que estão aprisionados. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, a qual me ungiu para pregoar as boas novas, para trazer liberdade aos que estavam em cativo. Que o Senhor abençoe Rafael, a qual tem o nome de um anjo. Que o Senhor abençoe a vida de Rafael, e que amanhã ele possa vir aqui, ou onde quer que esteja, falar da testemunha que o Senhor libertou, que o Senhor curou, que o Senhor levou dele as enfermidades. E na autoridade de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, eu apresento a ele que o Senhor liberte dos agrilhões de Rassatã, em nome de Yeshua HaMashiach, e que ele venha sentir a tua presença, a presença que não é comprada, mas que é dada àqueles que clamam, e será libertado dos seus pecados. Aleluia. E será libertado daquilo que lhe aprisiona. O Deus Todo-Poderoso é que vos fala. Ele continua o mesmo que liberta. Que o Senhor abençoe em nome de Yeshua. Amém. Abençoe em nome de Yeshua. Nosso Deus é um Deus que é o Deus do já. Eu apresento a vocês um Deus diferente do Deus das denominações. Eu apresento a vocês um Deus diferente do que o sistema ensina a vós. Eu apresento a vocês o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você clamar a Ele, e Ele te resgatará da sua dor. Ele lhe resgatará do seu sofrimento. As pessoas pararam de se relacionar com Deus. As pessoas estão distantes dele. As pessoas não conhecem mais a Deus.
As pessoas agora ouvem falar de Deus. As pessoas não conhecem Deus mais. As pessoas aprenderam a ouvir falar de Deus. E Deus está falando com você nessa manhã. Eu continuo mesmo. Eu continuo mesmo Deus que se relacionava com o ser humano no passado. Eu continuo sendo o mesmo. Ele fala, eu continuo mesmo Deus. E as pessoas pararam de ouvir a voz de Deus. As pessoas pararam de ver as coisas sobrenaturais, porque ela se tornou carnal. O ser humano se tornou guiado pela sua natureza. O ser humano, ele é guiado pelo seu coração. Ele é guiado pelos deuses que ele institui no coração deles. Mas Deus fala, largai-vos os vossos ídolos e voltai para mim. Deus fala, eu quero me revelar a vocês, como no passado o homem ouvia a voz de Deus. O homem ouvia a voz de Deus caminhar. E esse é o Deus que eu apresento a vocês. É o Deus que lhe entende, que é o Deus que lhe abraça quando o mundo o exclui vocês. O Eterno, ele fala na palavra dele, voltai para mim e serei curados. O Eterno está falando com você. O Eterno está falando com você nessa manhã. Volte para mim e vocês serão curados. E seus problemas não serão mais seus, serão meus. Deus fala com você nessa manhã. Você sabe por quê você tem andado triste? É porque você tem andado com seus problemas. É porque você parou de se relacionar com Ele. Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O nosso rei fala para nós. Então Ele quer tirar o nosso fardo e quer nos dar um fardo leve, um fardo de sentir a sua presença, a qual o mundo não sabe o que é. O mundo não sabe o que é sentir Deus. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de falar da grandeza dele, da grandeza do Todo-Poderoso. Novamente eu volto a insistir, Ele continua o mesmo. As pessoas que é indiferente com Deus, as pessoas têm sido indiferentes com o seu Deus, mas Ele continua o mesmo. O seu problema não é seu, é dele. Quando você se submete a Ele, é fácil de entender. Ou você caminha com seus próprios pés, ou você caminha com a direção dele, do Ruach, do Espírito de Deus. Quando você anda na direção do Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o seu caminhar vai ser leve. O nosso povo caminhou pelo deserto 40 anos e os seus pés não incharam. As suas roupas cresceram no corpo. Olha, Ele continua o mesmo. Ele quer que nós dependemos dele.
O nosso Deus, Ele quer que nós dependemos dEle. Aí o milagre vai acontecer. Maldição não chegará à tua tenda. Porque como vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Se levantou um falso profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus trocou as maldições em bênção. Então, quando você está alinhado com a vontade de Deus, as maldições não chegam em sua tenda, não chegam em sua casa, porque Deus, Ele luta por você. Mas quando você quer andar com seus próprios pés, as maldições chegarão em sua tenda, em sua casa, em sua família, na família dos seus filhos, porque você não se submete a Deus. Abrir a Bíblia em casa e deixar aberta não adianta. Abrir o Salmo 91 não adianta. O Salmo 23 não adianta. O Salmo 121 não adianta. Se você não abre a Bíblia dentro de você. Que o Eterno abençoe a cada um. Irei fazer uma oração para finalizar. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã eu agradeço ao Senhor por essa mensagem tão poderosa, a qual o Senhor falou no coração das pessoas, ao qual o Senhor trouxe a Itabuna a sua bênção através dessa mensagem sobre as praças. Eterno Deus, eu oro ao Senhor que esse projeto venha sacudir Itabuna, como o Senhor falou, os alicerces, e que teu nome seja glorificado, meu Pai, através de nossas vidas. E nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos familiares, para mostrar a eles que o Deus de Israel continua o mesmo e que nós servimos um verdadeiro Deus. Em nome de Yeshua, meu Pai, eu te agradeço. Amém. Irei fazer a bênção sacerdotal. Ivareha Adonai Veishimereha Yae Adonai Panaveleha Virunega Isa Adonai Panaveleha Veaseleha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, cada habitante de Itabuna. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e ponha em vocês a paz, a Shalom, em nome de Yeshua. Amém.